Boa noite, meu nome é Diego Toffoli e você está no canal que trata sobre assuntos financeiros e jurídicos. E hoje nós vamos tratar sobre um assunto interessante que é a liberdade de imprensa, tá? Claro, não é um tratado, um compêndio, uma tese de doutorado sobre liberdade de imprensa, é só uma reflexão sobre essa garantia que nós brasileiros temos de uma imprensa livre, né? Bom, a liberdade de imprensa, ela é protegida pelo artigo 220 da Constituição Federal. A Constituição de 88, no seu artigo 220, assegura a liberdade de pensamento e de informação. Então, o jornalista ele pode pensar livremente, pode escrever livremente. Sugiro que você assista esse vídeo na velocidade 1.5, que é mais rápida, né? Vai lá nas configurações e altere. O jornalista ele pode escrever de uma maneira crítica. O STF, inclusive, já decidiu sobre isso. Olha o que ele diz. O exercício concreto da liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente, especialmente contra as autoridades e os agentes do Estado. Então, é direito do jornalista, como exercício concreto desse direito à liberdade de imprensa, expender críticas, criticar qualquer pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente, ácido, né? Tem jornalista que escreve de uma maneira ácida, né? Outro detalhe importante é que a lei que foi criada no regime militar ou período militar, essa lei não foi aceita pela nossa Constituição. Então, não foi aceita pelo regime das liberdades. A nossa Constituição ela é democrática e não ditatorial e muito menos militarizada, né? Então, essa lei que exigia uma série de requisitos para você ser jornalista e poder falar e poder publicar, não foi aceita pela nossa Constituição. Então, o STF também já decidiu, o Supremo Tribunal Federal, de que não precisa de diploma de jornalista. Claro, se recomenda o diploma para que o trabalho de jornalista seja cada vez mais técnico e preciso, mas não é requisito para exercício da profissão. Tá? Pois bem, hoje em dia, os sites e as redes sociais que desempenham a função de jornalismo, são muito importantes, né? Esse artigo 220 mesmo, ele fala que é livre e plena. Nem mesmo uma ação judicial pode ser utilizada para fins de censura, tá? Então, esses sites, hoje em dia é muito mais fácil você ter um site de notícias ou ter um Facebook, um Instagram de notícias. Porque é muito caro, né, você manter uma televisão, você manter uma rádio FM sobre notícias. É muito mais fácil você manter um site, né? Então, é através desse jornalismo livre em nosso país que o povo pobre, o povo humilhado, o povo que não tem voz, o povo que é esquecido, pode falar e também pode se informar. É através desse jornalismo que nós ficamos sabendo as manobras que empresários, que políticos, agentes estatais, médicos, policiais estão agindo, às vezes até fora da legalidade, traficantes, filhos de gente influente. Então, é esse instrumento democrático que traz as coisas à tona. E é isso que nós temos que valorizar. Jornais locais, jornais regionais, que trazem, olha, foi publicada uma lei, olha, na rua tal tem um buraco. Qualquer tipo de atuação jornalística não pode, por exemplo, uma ação na justiça vir para fins de censurar esses veículos de comunicação. Inclusive, o próprio Supremo já disse que a
a atuação do judiciário indenizando, muitas indenizações por dano moral, acaba de maneira indireta calando o jornalista. Olha, se eu recebo uma ação, 2 ações, 3 ações, 10 ações por dano moral, cada uma de R$200 mil, eu vou parar de falar sobre político, sobre empresário, sobre traficante, né? Então, o próprio Supremo disse que o judiciário não pode servir de censura através de sentença judicial, principalmente de indenizatória, danos morais, tá? Então fica aí a mensagem, a proteção que tanto a Constituição quanto o guardião da Constituição nos dá para a nossa imprensa, e como isso é bom para a democracia e para nós, que é o povo pobre, o povo de classe média e a população em geral, que tem direito a ter acesso à informação. Tá certo? Então, um abraço para vocês, valorizem quem é da imprensa e quando você vê que alguém processar a imprensa, tenha certeza que o caminho dessa ação normalmente é o arquivo, devem ser arquivadas. Se inscreve aí e deixa o like.